Boa noite, igreja. Prazer estar com vocês novamente nessa noite. Para nós é uma data muito especial, porque há um ano atrás, na verdade 1 ano e 2 dias, né? Daqui a 2 dias, na verdade, completa 1 ano exatos que nós fizemos e completamos o nosso primeiro culto. E quando nós olhamos para trás, nós nos lembramos de tantas coisas especiais que nós passamos juntos, tantas coisas que nós vivenciamos, de como foi gostoso aquele tempo lá atrás, né? E cremos que Deus deseja nos conduzir adiante, né? Cremos que devemos olhar para trás com gratidão e muita gratidão por aquilo que Deus fez, mas também precisamos olhar para aquilo que está acontecendo hoje e também para a nossa frente. Antes que a gente comece a compartilhar dessa palavra, nós queríamos estar orando mais uma vez, tá bom? Feche os seus olhos, vamos estar orando. Pai, nós te agradecemos porque enquanto te louvávamos, o Senhor nos trouxe à memória as coisas que nos traz esperança. Senhor, obrigado porque nós percebemos, Senhor, tantos fatos, tantos momentos que nós vivemos contigo na nossa história, não apenas nesse último ano, mas na nossa história, que nos faz lembrar, que nos faz perceber quão bom Tu és. Por isso, Pai, nós queremos Te entregar todas essas coisas, entregar o culto dessa noite, pedir que a Sua presença, Pai, possa nos encher nos nossos lares, possa se apoderar da nossa sala, do nosso quarto, onde quer que você esteja assistindo esse culto, que a presença de Deus possa realmente te trazer a paz, a alegria, trazer o encorajamento, para que você saiba o quão especial é estarmos na casa dEle, na presença dEle. O Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. É um prazer estarmos realmente aqui, como eu já falei. Foi um ano de grandes desafios, né? Daqui a 2 dias, como o Thiago disse, dia 19, nós temos a memória, o nosso primeiro culto, que aconteceu no hotel aqui da cidade, e como foi encorajador aquele tempo ali, onde nós não tínhamos nada, não tínhamos recursos, não tínhamos equipamento, não tínhamos nada mesmo, e Deus foi e nos abençoou, trazendo o que nós necessitávamos. Ele abriu as portas para o local, e tudo foi acontecendo. Nós definimos uma data de início, mas nós não tínhamos o local. O Thiago disse no final de dezembro, assim, dia 19 de janeiro nós faremos o nosso primeiro culto. E eu falei, Thiago, mas aonde nós vamos fazer esse culto? E nós não tínhamos um local, nós começamos a procurar, e nós fomos a um lugar perto do Hotel Busque. E eu lembro que eu falei com o Thiago assim, não, foi ele que disse, vamos ao Busque? Eu falei assim, no Busque? Porque o Busque é um hotel tradicional, então a gente olha para ele, acha ele, né, muito pomposo. E aí Deus falou, vamos lá, e nós fomos, nós fomos muito bem recebidos, e foi uma benção. Depois dali nós não procuramos mais nenhum local, porque sabíamos que era ali que Deus queria que estivéssemos naquele momento. Eu conheço uma igreja também que começou nesse ano que passou diante disso tudo, né? Mas nós não conhecemos muitas igrejas que tenha iniciado nesse processo tão desafiador que foi 2020. É verdade. E quando nós olhamos, como a Flávia falou, né, a gente não conhece tantos locais, tantos lugares, igrejas que iniciaram uma plantação de igreja no meio de um tempo tão desafiador. Embora a gente não tenha essa memória, a gente tem outras memórias daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós sabemos, por exemplo, que Deus usou um homem chamado Neemias, que embora não vivesse mais em Jerusalém, estivesse servindo ao rei Nabucodonosor, Deus, aliás, não sei se era Nabucodonosor, mas era o rei da Babilônia na época. E é interessante que Deus usa esse homem para fazer alguma coisa, iniciar uma reconstrução de um muro. E é interessante que durante 70 anos Israel não pôde erguer aquelas muralhas.
os muros da cidade de Jerusalém, mas Deus, no tempo certo, no momento apropriado, mesmo em meio aos desafios, em meio às circunstâncias desafiadoras, Neemias, com a sua liderança, ele consegue reconstruir os muros em 52 dias. Então você vê que aquilo que não pôde ser feito em 70 anos, foi feito em 52 dias, quando Deus havia determinado que algo fosse iniciado. Então, quando nós olhamos para trás, nós também vemos que, embora nós não tivéssemos uma noção daquilo que seria construído, ou, na verdade, como vocês sabem, não havia inicialmente uma intenção nossa, no nosso coração, de fazer qualquer coisa como essa que está acontecendo, Deus ainda assim agiu nas nossas limitações, nas nossas coisas que nós não vemos e nos levou a fazer isso. E durante esse ano, aquilo que a gente experimentou como igreja foi uma clara colaboração entre o que nós podíamos fazer e principalmente daquilo que Deus podia fazer. E eu quero te desafiar nesse momento, porque durante um bom tempo nós ficamos relativamente parados por conta das circunstâncias. E nesses momentos, nós precisamos voltar a refletir algo muito importante. As nossas vidas, às vezes, são guiadas por realizações. Nós estamos sempre procurando realizar alguma coisa, cumprir uma tarefa, alcançar uma meta, temos um objetivo de vida. Alguns, quando chegam à virada do ano, fazem planos de como será o ano, dizem que segunda-feira vão começar um novo projeto. Todas essas atividades, e de certa forma, o que nós vimos e passamos foi um ano em que nós não tínhamos como lançar muitas metas, lançar muitos objetivos. E eu creio que Deus usou esse tempo para ensinar-nos algo. Que muitas vezes nós precisamos tirar do nosso coração a determinação e colocar o foco. Porque nós precisamos aprender a focar naquele que é o dono de todas as coisas, que é o autor de todas as coisas, aquele que, na verdade, é para quem nós fazemos todas as coisas. E quando nós tiramos um pouco da determinação que nós temos de cumprir, construir, fazer e acontecer, e olhamos para a presença de Deus, nós então ali encontramos, sabe, a vida, o poder que flui para realizar as coisas. Então o meu desafio para você é que você extraia uma lição disso. Se você tem o hábito de ser bem organizado, de cumprir tarefas, ter objetivos, de ser disciplinado nessas coisas, e você às vezes encontra, a dificuldade de realizar, e se você, na verdade, mudasse um pouco o seu foco? Se, na verdade, a sua maior disciplina fosse focar na presença de Deus, de todas as coisas que você deseja alcançar e realizar, e se o seu foco, a sua atenção principal fosse estar na presença de um Pai, e dali você extraísse, recebesse o poder, a graça, a capacitação para realizar todas as coisas que você precisa realizar, deseja realizar. De certa forma, quando olhamos para o texto, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas, nós não entendemos tão bem como que isso funciona na prática. Nós achamos, de certa forma, que se buscarmos o reino, vamos deixar alguma coisa de lado. Mas a realidade é que quando buscamos a Deus e, por consequência, o seu reino em primeiro lugar, todas essas outras coisas nos são concedidas pelo poder que flui de Deus. E aí nós percebemos que Deus deseja plenitude na nossa vida como um todo, como o Tiago está dizendo. Se buscarmos o Senhor em primeiro lugar, tudo é acrescentado. Talvez você precise, para buscar Deus em primeiro lugar, abrir mão de alguma coisa que você esteja fazendo numa determinada situação, abrir mão de alguns projetos, mas saiba que quando você faz isso, Deus vai acrescentando o que você precisa realmente. Ele conhece melhor do que você o seu coração. E durante esse ano, passamos por muitas pressões. A Igreja da Montanha foi,
plantada, ela está sendo enraizada sobre uma grande pressão. Nós passamos por pressões em vários aspectos, às vezes nas dúvidas, inseguranças, nos nossos próprios sentimentos como pessoas, mas nós entendemos que quando somos levados sobre pressão, assim como o diamante, para que ele extraia a sua beleza, quando você encontra, quando aquele que procura um diamante o encontra, o diamante é meio bruto, ele é sujo, ele parece que não tem beleza. Quando ele é passado por pressão, o seu valor surge. E nós passamos por essa pressão. E eu quero te dizer que Deus não desperdiça nada. Talvez achemos que alguma coisa possa ter ficado para trás ou ter sido esquecida, mas Deus não se esquece e não desperdiça nada. Talvez você possa ter vivido coisas durante esse ano de 2020 como igreja da montanha, que você possa olhar e dizer, mas isso não vai contribuir em nada na minha vida, e eu quero te dizer que Deus, Ele resgata tudo o que você viveu, para que possa ser feito algo com aquilo. Então, tudo que você viveu no ano de 2020, creia que terá algo acontecendo em 2021. O que você enfrentou em 2020 não foi à toa. E quando nós transicionamos, para esse novo ano da igreja, nós queremos te dizer isso, que uma grande igreja, ela é composta de grandes pessoas. Toda a expressão de uma igreja que uma igreja pode ter, que nós olhamos para ela e enxergamos beleza, como esse diamante que foi forjado debaixo de grande pressão, na verdade são expressões de pessoas criadas por Deus. Então, na verdade, o grande diamante não é a igreja da montanha, mas são as pessoas que fazem parte da igreja da montanha. Quero dizer que você é o grande diamante. Você é que carrega o grande valor. Então, quando nós pensamos para esse novo ano da igreja, o desejo que há nos nossos corações é que esse diamante venha brilhar, é que essa beleza e esse valor sejam expostos, sejam colocados num lugar alto para trazer brilho, para trazer beleza, para trazer valor ao lugar que vocês estão. Sabe, amados, nós precisamos que você seja quem Deus te criou para ser, Eu quero e preciso, nós queremos e precisamos experimentar a faceta de Deus que somente você carrega. Quando você é quem Deus te criou para ser, nós vemos uma beleza que só você carrega. Então esse é um desejo do nosso coração. Eu queria que você pensasse agora, pense nisso. O que você faria em 2020 se você tivesse... 2021. Se você tivesse recursos ilimitados, se você tivesse 10 vezes mais coragem, se você tivesse 10 vezes mais tempo, se você tivesse 10 vezes mais dinheiro, o que você faria em 2021 se você tivesse esses recursos limitados? Agora me deixe fazer essa pergunta. Quantas pessoas além de você as suas orações transformariam? A nossa vida, ela não foi feita simplesmente para nós mesmos. A nossa vida foi feita para brilhar e influenciar uns aos outros, para impactar pessoas. E às vezes, quando nós olhamos para aquilo que estamos fazendo, precisamos entender que Deus deseja realizar sonhos dos nossos corações, mas Ele deseja que, enquanto Ele realiza esses sonhos, pessoas sejam tocadas e alcançadas em meio ao prazer que há no seu coração. Pessoas sejam levadas para perto de Deus. Eu quero que, juntos como igreja, nós venhamos a sonhar novos sonhos, mas sonhos que transformem mais do que as nossas próprias vidas, mas que transformem a geração na qual nós estamos. Esse é o desejo de Deus. Amém. Vocês sabiam que o maior presente que você pode dar a alguém é uma oração? Então dê esse presente. Se os seus recursos é limitado, você pode dar o melhor que você tem,
orando por elas. Amém? Nós sabemos que o propósito da igreja é que nós sejamos uma grande família. Nós sabemos que quando nós temos uma família natural, nós somos recebidos nessa família natural com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, não é? Quando nós nascemos, quando uma mulher está grávida, esperando por um filho, ela está ali aguardando aquela criança com muito amor, com muita dedicação, com muito zelo. Mas quando nós escolhemos fazer parte de um corpo de Cristo, uma igreja, nós estamos escolhendo caminhar com uma família, nós estamos escolhendo pessoas, nós estamos decidindo entrar nessa nova casa. E você não é obrigado a estar escolhendo estar aqui, você tem escolha, livre-arbítrio. O que nós não queremos é que alguns façam o trabalho e que outros não façam. Nós desejamos a ajuda e a cooperação de vocês durante o ano de 2021. Para quê? Não apenas para que essa igreja continue limpa, linda, né, cheirosa, mas para que vocês também encontrem o desejo, assim, o que vocês gostam de fazer, o que vocês querem realizar, para que vocês encontrem qual é a área de crescimento que você precisa atingir nesse ano, para que você consiga entender aonde você vai estar. E acredite, queridos, a sua ajuda é bem-vinda. Nós queremos entender quem você é. Nós queremos conhecer de verdade aquilo que você ama fazer, né? O que você sonha em realizar. Nós não queremos fazer tudo sozinhos. Nós precisamos e desejamos que essa família cresça e que cada um coopere no que deseja. Não é assim uma família comum? Quando nós com as meninas hoje, elas hoje já estão arrumando a sua cama sozinha, elas já estão tomando o seu banho, elas já estão escolhendo a sua roupa, elas já estão tendo autonomia de fazer algumas coisas conforme a idade, claro, mas elas estão tendo autonomia na nossa casa. Da mesma forma, a família e o corpo de Cristo na igreja, ela precisa ter autonomia em poder fazer aquilo que gosta. Então, muitas vezes, a Liz e a Nicole querem colocar alguma roupa que eu não gosto, mas elas gostam, então elas vão colocar, né? E isso não é ruim, está tudo bem. Ela escolheu colocar, ela optou, ela tem a liberdade, elas têm, né? A liberdade de escolha, e é isso que nós desejamos. E às vezes os pais falam assim: filha, essa roupa aí não tá legal, né? Precisa melhorar aqui, não tá combinando, o que você acha disso? Mas em última instância, elas podem dizer: não, pai, eu quero ir assim mesmo. Eu falei assim: então tá, então vai assim mesmo seja engraçado, mesmo. E é interessante, amados, falar disso, porque o que nós queremos que você entenda é que nós estamos aqui para servir. E a maneira como nós vamos servir você nesse desenvolvimento, digamos que é uma troca mútua, né? Porque assim, da mesma maneira como você cresce, você também serve em áreas que nós precisamos como igreja local. Então existe uma troca, existe um mútuo desenvolvimento. Não pode ser apenas a gente, não pode ser apenas vocês. Amém. Isso que é uma família. E nós partimos do princípio também que numa família você é plenamente aceito antes de fazer qualquer coisa. Amém. Porque às vezes nós achamos que só estaremos plenamente inseridos dentro do corpo fazendo alguma coisa. Mas na verdade isso não deve ser o principal. O principal é: eu pertenço e porque pertenço, eu então faço. Não queremos que você tenha preocupação de nos agradar ou que, de certa forma, a gente venha aprovar você somente se você fizer alguma coisa. Então a gente parte desse princípio, que você já é aprovado, que você já é aceito, que você já é querido no nosso meio. E agora nós vamos caminhar, desenvolver aquilo que você carrega de melhor.
Vamos cooperar, ajustando, te ajudando nesse processo, da mesma forma como vocês têm nos ajudado nesse processo que para nós também é novo. É interessante porque assim, quando nós temos as nossas filhas, por exemplo, a nossa mais nova não sabe nadar ainda, ela confia no Tiago, então ela se entrega, ela confia. Então, quando nós recebemos pessoas novas, nós queremos que elas confiem, mas que elas também consigam também fazer, né? Não é precisar de uma aprovação em primeiro lugar, mas é entender que pode trazer ideias, pode trazer mensagens, e nós juntos vamos aprender, até porque nós não vamos dar conta de tudo. Eu pensei agora na imagem do povo cheio de braços, né? Disso, de sermos uma igreja que possamos cooperar um com o outro. Na área que eu não alcanço, você vai alcançar, e está tudo bem, e é isso que faz parte, e é isso que é fazer parte de uma família. Muitas vezes nós olhamos para a igreja como um todo, e desde o princípio nós temos falado isso, principalmente para aqueles que inicialmente vieram conosco, é que a gente está transicionando de um modelo. Nós conhecemos muitas vezes na sociedade um modelo de igreja que é pastoral, mas pastoral não apenas no sentido de que cuida de pessoas, mas um modelo pastoral em que eles medem o sucesso da igreja conforme ajuntam pessoas. E na verdade, nós, na igreja da montanha, o nosso objetivo é cuidar, sim, claro, mas o nosso sucesso não é medido por quantas pessoas nós colocamos aqui, mas por quantas pessoas nós conseguimos enviar. E quando nós falamos enviar, nós não queremos necessariamente dizer que você vai ser enviado para fora daqui, não é isso. Ser enviado é ser discipulado para ser como Jesus, preparado, mas ir atuar na área que Deus te chamou para atuar, cumprir o propósito pelo qual Deus te criou. É assim que nós vamos medir o sucesso da igreja. Quanto melhor bem-sucedido você for, melhor bem-sucedido nós fomos. Então queremos que você entenda isso. Nós não queremos números no sentido de nós temos uma igreja cheia e cumprimos o nosso objetivo. Não. Nosso objetivo é que você seja aquele que Deus te criou para ser. Como consequência, naturalmente, números vêm. Isso é uma consequência. Amém. E nessa noite, queridos, que nós celebramos, né, um ano de igreja, nós olhamos para trás e eu me lembro que no primeiro culto, a primeira palavra que foi ministrada foi subindo a montanha, deixando bagagens extras. E como que foi um ano de tirar bagagens? Né? Como que foi um ano realmente de deixar certas coisas para que a gente pudesse subir ao propósito de Deus? Nós falamos que naquela palavra ainda, que quando você está em direção a algo alto, como subindo uma montanha, você não pode levar pesos excessivos. Você precisa deixar esses pesos. Você precisa levar apenas o necessário. Para que quando você estiver lá, você então receba uma nova visão. Uma visão daquilo que Deus deseja fazer com você e através de você. Nós falávamos sobre isso e durante o ano, na verdade, nós fomos desafiados a abandonar alguns conceitos, a aprimorar outros, a polir os bons conceitos que nós já carregamos. Tudo esse processo foi feito. E agora, eu não diria que é o momento de descer do cume da montanha, mas também é um momento em que nós já pegamos aquilo que nós recebemos de equipamento, né? E começar a explorar. Talvez essa seja a palavra, explorar os lugares, explorar com aquilo que Deus te deu. Amém. E quando nós falamos de explorar, significa que você vai precisar testar, você vai precisar se arriscar, e aquilo pode ser que dê certo e pode ser que não dê certo. Porque o desafio é que nós vivemos um relacionamento com Deus e vivemos um relacionamento como igreja. Então queremos te dizer o seguinte: nesse ano, certamente teremos alguns laboratórios
dentro da igreja que vai permitir que você se arrisque, permitir que você seja desafiado, que você tente coisas novas. Mas o que é importante saber é que vai ser um lugar seguro para que você se desenvolva. Nós nunca queremos que você seja exposto a uma coisa que te dê risco, mas que você tome um risco e se você cair, nós sabemos que você vai ter alguém para te segurar ali. E não vai ser frustrante, né? Porque nós estamos aprendendo, assim como a criança cai e levanta o tempo todo, nós estamos como bebês. Nós temos 1 aninho de casa. Então nós temos a oportunidade de aprender caindo e levantando. E nós precisamos estar testando, explorando. Estamos no cume da montanha. E no cume da montanha a gente pode ver algo diferente, algo novo, algo vivo. Quem subiu já o Pico da Caledônia aqui, sabe? Quando você chega lá em cima, você consegue ver o Rio de Janeiro. E olha, é uma visão incrível, né? Surpreendente. E é isso, você vê algo ampliado. Você deixa de enxergar apenas aquela montanha com aquela parte da vegetação na sua frente, marrom e verde, e que você tem que subir, que você está escalando. Você começa a ver outras cores, você começa a ter outras sensações. A fadiga, o cansaço da subida vai se tornando algo leve e diferente nos nossos corações. Amém? Verdade. E na verdade a nossa visão acaba sendo ampliada, né? Como a Flávia falou. Você via somente uma pedra e passou a ver um estado, passou a ver uma cidade que você não via. Na verdade, é isso que Deus também faz com a gente. Amém. Conforme nós caminhamos e crescemos nele, nós passamos a ver coisas que nós não vimos. Amém, se você já é cristão de berço há algum tempo, certamente se você olha para trás há 10 anos, 15 anos, e vê a maneira como você pensava, a maneira como você praticava o ministério, a maneira como você se relacionava com as pessoas e ver as coisas que você faz hoje, realmente foram grandes avanços, grandes progressos. E na medida do possível que nós nos entregamos a Deus, permitimos que Ele nos desenvolva. Então, da mesma forma, Ele começa a nos mostrar coisas que nós antes não víamos. Eu acho que o momento que nós temos para como igreja, para esse ano, é realmente de desfrutar esse momento tão precioso. Não é simplesmente, vamos fazer aquilo. Não, vamos desfrutar a igreja. Vamos nos aproveitar desse momento, desse lugar, dos relacionamentos. Sabe, queridos, eu quero te desafiar a você fazer algo que você nunca fez. Desafiar a se abrir como você nunca fez. Desafiar a você chamar e convidar dentro do possível, né? Alguém para conversar que você nunca conversou. Pode ser pelo WhatsApp. Talvez Deus te acorde de noite, te dê um sonho e Deus te fale que é para aquela pessoa que está com a gente. Mas você diz, Deus, eu não conheço, não tenho intimidade. Arrisque. Esses são os riscos que a gente diz. Seja corajoso em arriscar e ver o que Deus vai fazer, porque Deus é bom e Ele faz coisas incríveis. Então é um desafio, né? Sabemos que o corpo de Cristo é composto de vários membros. Então todos nós precisamos estar nessa unidade. Eu posso ser a mão, mas eu preciso do braço, ou eu posso ser uma outra parte, o pé, o joelho. Vocês sabiam que o dedinho mindinho nosso do pé, aquele pequenininho, é o que traz o equilíbrio ao corpo? Essa é uma boa revelação. Então, se ele é o que nós não vemos toda hora, talvez aquele que você não esteja tão ligado seja alguém que vai fortalecer a sua fé em momentos de luta. É verdade. E é por isso que nós precisamos aprender a valorizar uns aos outros. Amém. Quando você estiver se sentindo sozinho ou você estiver se sentindo para baixo, não se isole. Amém. Mas se junte a alguém. Busque ajuda, busque conversar, busque falar como você está se sentindo. E se você for uma dessas pessoas que que receber, ou que vai receber um pedido de socorro, que você aprenda a ser um bom ouvinte. Nós falamos um pouco desse ano sobre empatia. Às vezes o que as pessoas precisam não é talvez de uma solução, mas simplesmente de um ouvido,
de saber que existe alguém que se importa, porque como a Flávia falou, às vezes os outros carregam as soluções que nós precisamos, dos nossos problemas. E conforme nós compartilhamos, nós recebemos esse privilégio. E nessa noite nós estaremos falando sobre a ceia. E eu espero que você esteja aí na sua casa, você tenha conseguido se reunir, preparar, né, dentro do seu lar, esse momento de comunhão, esse momento do alimento, porque nós queremos trazer a ideia de que um ano de igreja, de que aquilo que nós alcançamos até aqui foi por causa do corpo. Amém. O cabeça dirigiu, mas o corpo concluiu ou realizou aquilo que o cabeça ordenou. Amém. Então, na verdade, eu quero que você olhe para alguém que está perto de você nesse momento e você simplesmente possa falar em alguns segundos o valor que essas pessoas carregam na sua vida. Então, se você tiver a oportunidade agora, vamos te deixar 1 minuto para que você possa dizer isso para alguém. Diga para ela, olha, esse ano, quando eu me estava dessa forma, você me ajudou, você trouxe alegria naquele compartilhar. Ou então, eu vou dizer para a Flávia aqui que em muitos momentos que nós estamos enfrentando desafios, eu posso olhar para ela e ver como uma pessoa que me ajuda, que me sustenta, que está presente dentro dessas lutas, desses desafios que eu enfrento. Então, ter alguém como ela é muito importante dentro dessa minha realidade. Eu acho que a Flávia talvez seja o meu dedinho mindinho que traz equilíbrio, que me ajuda a balancear as coisas. Então, certamente, essa pessoa que está perto de você traz algo especial na sua vida. Então, tem esse momento, vamos deixar apenas 1 minuto para você virar e falar para alguém. Amados, que a nossa igreja seja conhecida por andar em verdade e também andar em perdão. De alguma forma, acho que todos nós passamos por alguns momentos nesse ano que fomos desafiados a andar em perdão. E nós queremos, junto com a verdade, andar também em perdão. Sabe? Exercitar as duas coisas. Não basta apenas a verdade, mas a verdade que fere. Mas também é importante a verdade que ama. Nós vemos que, de certa forma, o Evangelho diz isso, que a lei veio por João Batista, por Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus Cristo. O que isso significa? Que Jesus falava a verdade, mas ele falava com graça. E quando ele fala com graça, ele capacita as pessoas a viverem a verdade. Então nós queremos que a nossa igreja não seja apenas uma igreja que anda em verdade, mas que também ande em graça, que também ande em perdão, para estender para as pessoas a possibilidade de viver essa verdade. E nós sabemos que é isso que Cristo fez por nós. Nos deu a verdade e nos deu a graça para que nós pudéssemos viver para Ele. Queria ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 16 ao verso 17. 1 Coríntios 10, verso 16 ao 17. Diz assim: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Na verdade, ele está falando isso sobre Jesus. Paulo está dizendo aqui sobre Jesus. Está dizendo que essa participação que nós temos, toda ela, nós nos unimos em torno de um só, em torno de Jesus Cristo. E isso é importante sabermos, para que nós venhamos a olhar uns aos outros, com um olhar em Deus, olhar no Senhor Jesus. Porque no final das contas, todos nós estaremos juntos, reunidos ao redor dele. Então é importante que nós venhamos a, de certa forma, abandonar tudo aquilo que cria distanciamento, abandonar tudo aquilo que nos separa
e procurar caminhos que nos una. Na verdade, esse é o desejo dos nossos corações. Então, amados, então queremos nessa hora que você perto dos elementos da ceia, nós estaremos orando sobre esses elementos, pedindo que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça e que essa graça, esse perdão, essa verdade se estabeleça nas nossas vidas de uma forma muito especial. Inicialmente, quero agradecer a Deus por esse ano e em seguida nós estaremos orando pelos elementos. Fechar nossos olhos mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por esse ano que nós tivemos, primeiro ano da igreja, em função de todos os desafios que também ultrapassamos, as coisas que o Senhor, de forma milagrosa, abriu diante de nós, que nós experimentamos momentos tão preciosos, momentos tão tremendos, e cada passo que nós demos, conforme nós dávamos, o Senhor ia abrindo o caminho, o Senhor nos surpreendeu tantas vezes, e nós queremos te agradecer por isso, por essas coisas, te agradecer porque a sua fidelidade é grande, o seu amor é incomparável. Pai, nos reunimos nessa noite como família, inseridos num corpo, para que possamos participar, desfrutar, Senhor, desse momento tão especial que é a ceia. E partimos do princípio, Senhor, que o propósito da ceia é que haja perdão, que haja uma unidade ao redor do seu nome. Por isso, Pai, nós não queremos viver retendo essa coisa que o Senhor nos ordenou a fazer, que é perdoar. Por isso que enquanto entramos em 2021, Senhor, que isso esteja fluindo, seja uma realidade nos nossos corações e mentes em todos os momentos, para que possamos andar nesse caminho mais alto que o Senhor nos chama. Nesse momento, queridos, eu quero que você tome posse, do pão. Vamos tomar posse do pão juntos. E eu quero que você, na medida do possível, que você troque com alguém que está perto da sua casa, perto de você. Tá? Então você troca com ele. Eu quero que você ore conosco junto. O Flávio vai estar orando pelo pão, pela unidade do corpo. Então faça isso junto conosco. Senhor, muito obrigado pelo seu corpo dilacerado naquela cruz por nós, que representa a unidade do corpo de Cristo, que possamos estar juntos e que juntos possamos aprender, crescer e explorar o que tem à nossa frente. Comamos o pão, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, porque o castigo que estava sobre ti nos trouxe a paz. Pelas suas feridas nós fomos curados. Obrigado porque o Senhor verteu o seu sangue naquela cruz e estabeleceu uma nova aliança sobre as nossas vidas. Uma aliança da qual vivemos sem temor, desfrutando da sua presença e sendo transformados por ela. Pai, eu oro nessa hora pelo símbolo do suco, que é a videira, que simboliza o sangue de Jesus. Pai, eu oro porque sobre esse sangue nós estamos e fomos chamados a viver debaixo de justiça, de paz e de alegria. E cremos, Pai, que junto com esse sacrifício sobre esse sangue, Senhor, as nossas feridas foram saradas, foram curadas, as nossas enfermidades foram curadas. Senhor, nós fomos restaurados emocionalmente. A alegria passou a ocupar, Senhor, a tristeza. Senhor, a depressão passou fora dos nossos corações, na medida em que tomamos, nos lembramos daquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Pedimos que nesse momento o Senhor restaure nosso emocional, nosso físico, nosso espiritual, traga vida, traga força, traga
habilidade sobre as nossas vidas, de forma que venhamos a desfrutar e viver para Ti, completamente livres e abençoados, completamente felizes de servir a um Deus poderoso, maravilhoso. Senhor, nós reconhecemos que grande salvação o Senhor estendeu por nós. Por isso nós celebramos e exultamos não em nós, mas no Senhor. Amém. Por isso, Senhor, nessa noite, receba a nossa gratidão, Amém. receba o nosso louvor, receba, Pai, toda adoração que a Ti pertence. Que esse sangue, assim como estava sobre os umbrais do povo de Israel, trazendo o livramento da morte, Senhor, que da mesma forma esse sangue seja sobre as nossas casas, Amém. seja sobre as nossas vidas, trazendo o livramento, trazendo a proteção do Senhor sobre nós. Que dentro dessa geração nós sejamos separados, e sejamos colocados de forma dedicada, exclusiva, como uma nação santa, um povo preparado, Senhor, sacerdotes reais, Aleluia. reino de Deus. Pai, esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração nessa noite. Por isso, pela fé, nós tomamos agora o cálice. Quero que você, enquanto você toma isso, você se lembre que Jesus Cristo salvou a você quando você creu, mas também liberou sobre você a provisão de cura, de vitória, de paz, de alegria. E você pode receber isso pela Aleluia, fé no nome aleluia. de Jesus. Aleluia. Tomamos então o cálice, amados. Pai, obrigado. Obrigado porque seu amor se estende além dos céus. Nós não podemos contar, nós não podemos expressar perfeitamente quão maravilhoso Tu és. Mas nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos chamou para isso, para viver debaixo desse amor. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando seus filhos, que o Senhor possa surpreender seus corações, que enquanto agora eles desfrutam do restante dessa noite, em comunhão com a sua família, que eles possam estar se lembrando dos seus grandes benefícios. Pai, eu quero abençoar cada um deles nessa noite, declarar a bênção do Senhor sobre suas casas, sobre suas finanças, sobre tudo que tem, tudo que possuem, mas acima de tudo sobre o seu coração. De forma que eles sejam atraídos cada dia mais à Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, nós declaramos uma semana abençoada, uma semana de paz, que você seja repleto da alegria do Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Estamos também aqui, com o nosso WhatsApp, caso vocês queiram receber uma oração, queiram conversar, estamos à disposição. Deus abençoe, uma boa semana.